tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma nostalgia aqui com os vídeos antigos, porque de vez em quando, quem tá aqui há muito tempo observou que eu parei de fazer vídeos reflexivos, algo do tipo. Eu sempre gostei muito de fazer esse tipo de vídeo e inclusive foi o meu primeiro vídeo aqui no canal falando, dando opinião, enfim. Um vídeo realmente mais reflexivo, sabe? E aí durante um bom tempo a maquiagem entrou na minha vida, ela não vai sair, mas eu quero trazer de volta esse tipo de conteúdo aqui no canal, porque de fato é minha essência, sabe? Eu comecei assim e eu quero trazer isso de volta, quero reacender em mim essa chama e trazer esses tipos de vídeo. E aí eu gostaria de saber se vocês realmente gostam e querem esses tipos de conteúdo aqui também no canal. Eu tô um pouco nervosa, eu confesso. É bem íntimo isso, porque as nossas experiências, elas falam sobre as nossas vidas, né? Sobre as lutas que muitas das vezes nós passamos, sobre situações que vivemos e como Deus muda as situações e as circunstâncias. E ao mesmo tempo que às vezes a gente quer deixar isso guardado, às vezes a gente realmente precisa expor, porque tô nervosa. Porque às vezes tem uma pessoa que tá passando exatamente por aquilo que nós já passamos, e isso pode vir para fortalecer a vida, para fortalecer a caminhada. Às vezes isso pode despertar em outra pessoa a vontade de querer conhecer Deus, de querer ter uma experiência com Deus. Nada aqui é sobre religião, mas sim sobre fé, sobre experiência com Deus. Eu acredito muito que a religião fala muito sobre o homem, sobre coisas que o homem coloca e você tem que seguir aquilo. E Deus ele é algo tão maravilhoso, algo que transforma, algo que transcende, assim, o amor de Deus, ele transcende todo e qualquer tipo de entendimento. E o que eu falar aqui, o que eu vou dizer pra vocês nesse e em qualquer outro vídeo futuro é sobre experiências com Deus, é sobre como Deus é maravilhoso e como eu amo Deus e tudo que Ele fez na minha vida, tudo que Ele faz e tudo que Ele vai continuar fazendo, e que se eu posso influenciar na vida de vocês, eu quero influenciar também dessa forma, sabe? Levando uma palavra de conforto. Não vou pregar nada disso aqui não, mas contando experiências, contando como Deus é bom, sabe? E como Ele pode ajudar, e como Ele, na verdade, quer transformar, ajudar, libertar, salvar. E é isso. Pra começar, eu preciso contar um pouco, assim, da minha história. Obviamente não vai caber tudo nesse vídeo aqui, mas eu vou contar um pouquinho, assim, pra vocês como eu comecei a ter esse contato, assim, com Deus, sabe? Pra quem não sabe, eu moro no Rio de Janeiro, mas eu não sou do Rio de Janeiro. Eu sou natural do Rio Grande do Norte, do interior do Rio Grande do Norte, uma cidade chamada Triunfo. Eu vim pra cá bem pequena, eu acho que eu tinha uns 3 anos, eu não lembro assim a minha idade, mas é o que a minha mãe fala. Minha mãe é de lá, meu pai é daqui, meu pai foi pra lá, conheceu minha mãe, enfim, viemos pra cá, porque minha mãe, ela achava que aqui no Rio de Janeiro nós teríamos mais oportunidades, mais chances, sabe, em relação a tudo assim na vida. E ela queria tentar, ela queria dar pros filhos aquelas oportunidades que ela não teve. E eu vou querer começar a chorar. Só que quando nós chegamos aqui no Rio, nós moramos em casa de parentes. E foi muito difícil, porque era um apartamento grande, mas que vivia muitas pessoas ali dentro. Era uma média assim de umas 10 pessoas contando com a gente. Enfim, e era muitas brigas, foi uma vivência assim muito
conturbada e perturbadora para uma criança. Eu não podia brincar, não podia nada. A gente sofreu muitas coisas, muitos tipos de preconceitos por eu ser do Nordeste, pela minha mãe ser do Nordeste, palavras muito ofensivas. Minha mãe ficava comigo o tempo inteiro no colo, ou eu tava trancada dentro do quarto, ou eu tava no colo da minha mãe, ou minha mãe tinha que me levar para uma praça para eu poder brincar, para eu poder tentar ser criança. Não tive infância, minha infância foi muito complicada, muito perturbadora, muito pesada, muito ruim mesmo. Eu não consigo ter lembranças boas da minha infância, do início da minha juventude. Eu não consigo ter lembranças boas. E quando eu penso nessa época da minha vida, só me vem assim, problema, briga, coisas ruins mesmo, sabe? E aí a minha mãe, ela começou a frequentar uma igreja evangélica. E aí foi quando, se as coisas estavam ruins, as coisas começaram a piorar. Quando a minha mãe começou a frequentar a igreja evangélica, minha mãe foi muito perseguida, muito perseguida. E uma coisa que eu gostaria muito de pontuar é o seguinte: pessoas que praticam religião, tô cortando pra plataforma não barrar meu vídeo, sei lá, né? Eu acredito que essas pessoas, elas não representam aquela fé que ela diz representar. Porque se a gente for pegar realmente as religiões, elas praticam o amor, né? Elas dizem muito sobre o amor. Então eu acredito que se uma pessoa que diz ter a fé X persegue a pessoa que diz ter a fé Y, essa pessoa aqui não representa essa fé X que ela diz, entende? Porque, gente, cada um tem o direito de ter a fé que quiser ter, e todos nós temos o dever de respeitar a fé do outro, né? Porque a minha fé é essa, que eu tenho que... Ai, você é isso, você é... Pelo contrário. Pelo contrário. Eu tinha 11 anos mais ou menos na época. E aí vocês podem perguntar por que a sua mãe insistiu ainda em ficar aqui. Gente, olha, era uma época diferente da época que nós vivemos. E a minha mãe, ela permanecia aqui no Rio por conta desse tipo de pensamento de lá, no caso, né, aqui... eles vão ter mais oportunidades, mais chances, estudos. Então ela insistiu, ela aceitou viver todo aquele sofrimento para tentar dar uma vida melhor para os filhos, sabe? Então nem julguem a minha mãe, porque ela realmente não merece esse tipo de julgamento. Porque tudo que ela fez foi realmente assim, ela abdicou da vida dela realmente pra tentar, sabe? Pra tentar, era a chance dela, enfim, era a chance que ela poderia dar pros filhos, era aquela. Então ela acabou sujeitando essas coisas, sabe? Então, quando a minha mãe começou a frequentar a igreja evangélica, a minha mãe começou a ser muito perseguida. Minha mãe estava grávida do terceiro filho e ela foi muito perseguida, vocês não fazem ideia, muito perseguida. A minha mãe, quando eu chegava da escola, a minha mãe ficava o dia inteiro dentro do quarto. Algumas vezes eu chegava da escola e a minha mãe estava fazendo xixi dentro de um saco plástico. Isso é muito pesado. E eu entrei assim no quarto e vi aquela sacola de mercado cheia de xixi. E eu fiquei assim muito chocada com aquilo, porque por que, mãe? E ela não queria sair do quarto, porque se ela saísse, ela ia ouvir coisas. Minha mãe passava, uma pessoa cuspia no chão. E a minha mãe, a vida inteira, ela sempre foi pro caminho de vou apaziguar, não vou brigar, eu vou me esconder, eu vou me, sabe,
para não causar mais transtornos, mais brigas, porque ali dentro eram tantas brigas que eu tenho memórias de quando eu era criança de ver prato sendo jogado na parede, ovo sendo jogado na porta da outra pessoa. Era uma coisa assim muito bizarra. Então, o quarto que nós ficávamos, ele era grudado assim, com um banheiro. Então, quando eu estava em casa, eu e minha mãe, nós tínhamos um código. Eu saía do quarto e ia pro banheiro pra ver se tava livre, né? O banheiro livre, eu fechava a porta e batia na parede, porque era a parede que dividia o quarto que a gente ficava com o banheiro. Então eu batia, minha mãe saía e já entrava quando eu estava em casa. Quando eu não estava em casa, o saco de lixo era o recurso que a minha mãe tinha para fazer xixi e as necessidades dela. E nesse período assim de perseguição, eu vi a geladeira sendo trancada com cadeado para que minha mãe não tivesse acesso à geladeira. E além do cadeado na geladeira, tinha um cadeado na despensa. Só que eram duas geladeiras, né? A geladeira que a minha mãe usava, que era uma geladeira como se fosse da casa, e uma outra geladeira de uma outra pessoa que vivia ali. Essa outra pessoa cedeu a geladeira para que a minha mãe usasse. E aí, para que a minha mãe não encontrasse com a principal pessoa que fez toda essa perseguição e jogou muitas pessoas contra a minha mãe, a minha mãe ia pra cozinha de madrugada. Quando todo mundo se retirava para os seus quartos, a minha mãe ia pra cozinha de madrugada fazer comida, fazer o que tivesse que ser feito para que eu e meu irmão tivéssemos comida no dia seguinte. E aí ela acordava cedo pra me arrumar, né? Mas eu, porque meu irmão era um pouquinho mais velho, pra gente ir pra escola. E é isso, gente. Eu vivi tudo isso com a minha mãe, a gente passou muita coisa. O meu pai foi uma pessoa assim que ele sempre esteve presente fisicamente, mas ele sempre foi muito ausente. Eu nunca soube assim, na verdade, o que é ter um pai, porque eu sempre tive a figura paterna, mas eu não sei o que é um pai. Não sei contar pra vocês, não sei dizer como é ter um pai. E o mais engraçado é que ele sempre esteve com a gente, mas eu não sei como é que é isso. E aí chegou um momento que isso tudo tava insustentável, sabe? Então o meu pai, ele decidiu muito tardio, não sei se essa é a palavra, muito tarde, né? Que era o momento da gente sair de lá. Poderia ter feito isso muito antes. Muitas coisas poderiam ter sido evitadas. E não pensem vocês que a minha mãe nunca exigiu isso do meu pai. Existia muito. Eram muitos conflitos, eram muitas brigas. E aí a gente teve um momento assim que a gente não tinha pra onde ir, porque eles estavam basicamente expulsando a gente de lá e a gente tinha que sair de lá, porque era uma situação muito insustentável. E na praça que a minha mãe ia quando eu era pequenininha, né? Ai, por que a sua mãe não arrumou um barraco? A minha mãe, ela sempre fugia das brigas Ela não queria mais confusão do que aquele ambiente já proporcionava. E aí meu primeiro contato assim com essa questão da fé foi quando tudo isso estava acontecendo. Tava eu, minha mãe, meu pai, não lembro se meu irmão mais velho estava ou não, mas a princípio nós três estávamos numa praça e meu pai disse assim: não temos para onde ir. Aí a minha mãe soltou a seguinte frase, eu era criança e eu lembro muito bem disso: Deus proverá. Deus vai prover um lugar pra gente ir. Porque meu pai falou assim: a gente vai ter que ir pra debaixo da ponte, porque a gente não tem pra onde ir. E a minha mãe soltou isso: Deus proverá. Aí eu olhei aquilo me impactou tanto que eu olhei pra aquilo e eu falei: caramba, que... Eu acho que na minha cabeça eu não entendia como fé, né?
mas eu entendi como é que ela tem tanta certeza disso. Porque aquilo me impactou, porque eu tava olhando para as circunstâncias, eu tava vendo tudo que tava acontecendo e na minha cabeça não tinha realmente opção, jeito, nada. Eu acreditei naquilo que meu pai falou e aquilo me trouxe um pânico danado. E aí eu vendo um adulto tendo ciência de tudo o que estava acontecendo também, soltar uma frase dessa de que Deus ia prover e que a gente não ia para debaixo da ponte, aquilo me impactou muito. E aí Deus honrou a fé da minha mãe. Não aconteceu isso com a gente. Então, esse foi meu primeiro, assim, contato, sabe? Eu tive que contar toda essa história, né? Mas esse foi meu primeiro contato com Deus. Logo, aí passaram-se alguns anos. Vocês puderam perceber que eu não venho de família rica, né? E eu com 12 anos, mais ou menos, quando meu irmão nasceu, eu tinha 11 para 12, alguma coisa assim. Eu já tava louca, eu cuidei do meu irmão, né? Cuidei do meu irmão pra minha mãe poder sair, pra ela poder ir trabalhar, porque minha mãe já trabalhava fora. Nessa época que a gente saiu dessa casa, minha mãe começou a trabalhar. Foi bem assim nessa transição, sabe? Ou não lembro se minha mãe começou a trabalhar justamente depois que saímos dessa casa. Isso me falha um pouco a memória. Mas quando meu irmão... Não, sim, a minha mãe já trabalhava. Minha mãe já trabalhava porque ela estava grávida, né? E aí quando meu irmão nasceu, ela já estava grávida. Então sim, minha mãe já trabalhava nessa transição de sair dessa casa para ir para outra, que eram só nós 4. Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, 5, né? Seríamos 5 com meu irmão na barriga. Minha mãe já trabalhava. Fazer umas coisinhas assim pra ganhar um dinheirinho. E eu senti muita necessidade de ter o meu próprio dinheiro, de trabalhar. Porque nós não éramos ricos, né? Então eu queria minhas coisinhas e eu nunca gostei de ficar pedindo. Nunca gostei de ficar dependente, ser dependente de alguém pra dinheiro pra fazer qualquer coisa, sabe? Eu queria poder comprar um absorvente e não ter que pedir, uma calcinha e não ter que pedir, sabe? E aí eu comecei a fazer uns bicozinhos e com 16 anos eu comecei a trabalhar. E aí eu quero contar pra vocês essa experiência que eu tive com Deus, eu tendo 16 anos. Quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada, tá? Aí nisso que eu vi essa fé da minha mãe, eu comecei a entender o que era fé, o que era Deus, comecei a me aproximar de Deus, a orar e tudo mais. E eu, com 15, 16 anos, eu estava desesperada para ter um trabalho fixo. E aí eu tava saindo dos meus 15 para os 16, eu comecei a procurar. E eu comecei a orar. Porque eu não sabia nem onde procurar, gente. Eu comecei a orar, comecei a pedir muito a Deus, muito a Deus pra me dar alguma coisa pra eu trabalhar. E olha só o que aconteceu. Antigamente, nos jornais, tinha tipo classificados onde mostra onde os lugares estavam precisando de emprego. E meu pai, ele é meio chato, assim, metódico, ele é muito organizado, extremamente organizado, assim, com as coisas dele. Então, quando eu acordava no dia seguinte, a sala tava tudo milimetricamente no seu lugar. E olha só o que aconteceu. Quando eu levantei, tinha uma folha de jornal no chão. E era a folha que tinha os classificados de emprego. Ela estava no chão, no meio da sala. Eu cheguei a perguntar pra ele, ele disse que não tinha sido ele, minha mãe muito menos. Aquela folha de jornal estava no meio da sala. Eu peguei assim, era o classificado de jornal. E era o classificado dos empregos na parte do jornal, sabe? Aí eu comecei a olhar e vi que estavam precisando de vendedora de loja no shopping que estavam terminando de construir do lado da minha casa. Eu falei, é pra esse lugar que eu vou mandar meu currículo. E o meu currículo, gente, só tinha meu nome, meu endereço, não tinha experiência, assim, comprovadamente, sabe? Não tinha experiência nenhuma. Coloquei lá as coisas lá que eu já tinha feito, mas não tinha nada a ver com venda, os biquinhos pra ganhar um dinheirinho. E enviei. E comecei a orar.
pedi a Deus que me abençoasse, que abrisse essa porta de emprego. E aí nisso, o que eu pensei? Vou tirar minha carteira de trabalho. Eu pensei que eu nem fosse conseguir tirar minha carteira de trabalho por conta da minha idade, mas eu consegui tirar minha carteira de trabalho. Comecei a agilizar toda a documentação que eu iria possivelmente precisar. E aí enviei e comecei a orar. Quando eu terminei de orar, o Espírito Santo me falou assim: o telefone vai tocar e vai ser de lá. Quando Deus terminou de falar, o telefone tocou. Quem era? Era de lá. Quem atendeu? Meu pai. Quando meu pai atendeu, eu fiquei desesperada, porque meu pai não deixava eu fazer nada, não podia nem atravessar a rua pra comprar um sorvete. E aí comecei um conflito dentro de mim, pensando: como é que meu pai vai deixar eu ir trabalhar se ele não deixa eu fazer nada da minha vida? E aí Deus é tão bom que a minha mãe estava do lado do meu pai quando ele atendeu o telefone. E aí a minha mãe fez o meu pai anotar as informações de onde era a entrevista que eu ia. Fui na entrevista e passei. E entrei e comecei a trabalhar. E eu tive uma experiência assim muito grande na oração mesmo, sabe? De que Deus ele responde às orações, de que Deus ele ouve as orações, de que se você se chegar a Deus com o seu coração sincero, transparente, porque não adianta a gente omitir as coisas pra Deus, sabe? Passar pano pra gente, pras coisas erradas que nós fizemos e fazemos, porque Deus ele sabe de tudo. Então quanto mais sincera, honesta, verdadeira você for com Deus, mais ele vai se agradar da sua oração e ele vai escutar. Deus ele não mudou, sabe o Deus que existe lá da época que abriu o mar para o povo passar, que fazia aqueles milagres? Deus ele continua o mesmo. Deus ele não muda, ele não é imutável. Deus ele permanece o mesmo de ontem, de milhares de anos atrás. É o mesmo. Quem mudou fomos nós mudamos. Mas Deus ele não muda. Nós mentimos, Deus não mente. E Deus ele vai estar sempre disposto a ouvir a oração sincera. A oração sincera. Eu passei por uma outra experiência de oração. Eu vou terminar, porque senão vai ficar gigante esse vídeo. Eu passei por uma outra experiência de oração, de busca, que eu falei assim: não tem solução. Não tem solução. Não tem solução. E aí as pessoas começaram a me falar coisas pra eu fazer. E eu falei assim: cara, não. Se tem alguém que pode me ajudar nessa situação, é Deus. E eu vou a ele. E aí eu comecei a orar. Se vocês quiserem saber dessa experiência, deixa nos comentários, que aí eu trago pra vocês. Mas de tudo assim que eu quero falar pra vocês, gente, é que a gente passa por situações, conflitos mentais, conflitos espirituais, conflitos físicos aqui nessa terra. Nós não estamos isentos de passar por situações complicadas, mas Deus, ele tá aqui, gente, pronto pra ouvir, pronto pra escutar. Às vezes a gente pergunta: meu Deus, mas por que tantas coisas estão acontecendo comigo, com o mundo? Gente, a maioria das coisas elas acontecem por conta de consequência dos atos do homem, do ser humano. Muitas coisas que eu passei na minha vida foram consequências dos meus erros, dos meus próprios erros, de escolhas erradas. Só que nós temos um que pode nos abençoar, que tem misericórdia. Porque é melhor que a gente caia na mão de Deus do que na mão do homem, porque o homem, ele não tem misericórdia. O homem, quando eu falo, é ser humano, né? Se a gente cair na mão do ser humano e aquele ser humano for um ser humano ruim, lascou pra gente. Por mais errado que nós possamos estar, é melhor que a gente caia na mão de Deus, porque Deus ele tem misericórdia. Se você for sincera, e confessar pra Deus
seus erros, seus pecados, seus caminhos errados, suas atitudes erradas. Deus, ele vai te perdoar, Deus, ele vai te livrar, Deus, ele vai te mostrar um caminho novo. Lembrando que tudo que a gente faz tem uma consequência. Você pode até ter que enfrentar as consequências dos seus atos, mas Deus, ele vai te dar um refrigério. Deus, ele vai te dar um caminho novo. Deus, ele vai abrir as portas para você passar. Deus, ele vai fazer. Mas o que a gente precisa entender, que é o que eu entendi nessa minha última experiência, que se vocês quiserem eu posso contar no próximo vídeo, é que nós precisamos ter atitudes. Porque Deus, ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Deus tá vendo que você está precisando de um emprego. Mas como é que Deus vai te dar um emprego se você não vai lá distribuir seu currículo? Tenha coragem, tenha fé. Ai, mas tá cansada de enviar currículo. Ninguém me chama. É porque você ainda não entregou naquele lugar que Deus quer te abençoar. Tenha fé, tenha persistência. Tenha persistência que Deus vai fazer por você. E eu tenho certeza que quando for o momento certo, Deus vai te dar. Gente, eu passei um período, mais de um ano, buscando emprego. Mais de um ano buscando emprego. E eu ia em entrevista, ia fazia dinâmica, ia fazia prova, ia fazia sei lá o que, e era mais entrevista, mais distribuição. Olha, era tudo isso, mais a falta de dinheiro. Mas Deus não deixou faltar nada. Eu sempre digo o seguinte: pode faltar tudo, mas se Deus estiver presente, nada vai faltar. Nada vai faltar. Você pode ter certeza, pode ter essa fé no seu coração. Se aos seus olhos tá tudo desmoronando, tá tudo faltando, mas se Deus estiver presente, Deus, ele vai suprir, Deus, ele vai sustentar, Deus não vai deixar nada faltar, Deus, ele vai dar o escape, Deus, ele vai abrir portas, ele vai sustentar. Tem uma passagem que eu não lembro ao certo que fala que Deus não deixa faltar nem para os passarinhos, quanto mais para aqueles que Deus ama. E eu posso dizer isso para vocês com toda a convicção. Quando a gente acha que nada mais vai dar certo, que tá tudo perdido, Deus vai lá e faz, Deus vai abrir a porta para você. Tenha fé, acalma o seu coração. Eu tô falando isso pra você e tô falando isso pra mim também, porque eu também preciso, também sou necessitada, muito necessitada. Se tem alguém que precisa, que é necessitada, vocês podem ter certeza que eu preciso muito também, que eu também sou muito necessitada. Mas eu prefiro viver pela misericórdia de Deus, que a gente vive milagres, a gente vive coisas tão bonitas assim que é muito difícil de explicar. É isso, gente. Espero que tenha tocado seu coração de alguma forma, que você tenha entendido. E é isso, gente. Deem uma oportunidade, faça a prova com Deus. Fala: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Quero ter uma experiência com o Senhor. Essa situação aqui da minha vida tá assim, 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 assado. Seja verdadeira com Deus. Senhor, eu errei. Eu tomei essa atitude. Eu me envergonho, me perdoa. Senhor, eu errei. Eu andei por esse caminho que eu não deveria ter andado. Eu tô com essas consequências todas de atitudes erradas que eu tive. Não adianta você chegar pra Deus e falar: ai, Senhor, eu tô vivendo isso, mas eu não tenho nada a ver com isso. Porque, gente, a maioria das coisas que a gente vive, muitas das coisas, não 100%, mas algumas, bastante coisas que a gente vive são consequências dos nossos atos, sabe? Aquilo que você planta, você colhe. Basicamente é isso. Então seja sincero: Senhor, eu errei, eu pequei, eu falei coisas, eu fiz coisas, fiz isso. Por mais vergonhoso e doído que seja, diga: Senhor, eu fiz tal coisa, me envergonho, estou arrependida, me ajuda a sair dessa situação. Estraguei tudo. A gente estraga tudo o tempo inteiro.
Mas seja sincera com Deus, eu tenho certeza que Deus vai se agradar da sua oração sincera, honesta, verdadeira. Tá bom? É isso, gente. Um vídeo bem longo, né? Mas eu espero que tenha chegado ao coração de vocês da forma como eu gostaria que chegasse. Que Deus é amor, gente. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus, ele não quer ver ninguém sofrendo, padecendo. Uma coisa que eu tenho no meu coração é que eu, nem você, chegamos nessa terra aqui para sofrer e padecer. Não. Nós viemos para essa terra aqui para louvar o nome de Deus e para ter o melhor dessa terra. Porque depois dessa terra aqui existe outro. Eu acredito no arrebatamento. Eu acredito na volta de Cristo. Eu acredito. Essa é a minha fé. Eu acredito que quando a gente sair daqui, a gente vai viver eternamente com Deus. Seremos arrebatados e viveremos eternamente com Jesus. Essa é a minha fé, essa é que eu acredito. Se você não acredita, tá tudo bem, tá tudo certo. Se você tem dúvida, faça uma prova com Deus, busque uma experiência com Deus. E até você mesmo que não acredita, faz uma experiência com Deus. Busca aí uma experiência. Senhor, aquela doida lá do YouTube, falando aquelas coisas lá, eu quero ver se isso é verdade. Depois você vem aqui e me conta. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!